Olá, você que acompanha o canal de O Tempo. Nós separamos para vocês alguns dos melhores momentos do Tempo News desta semana. Nós selecionamos as principais notícias, imagens, análises e entrevistas. Vamos conferir. O governo dos Estados Unidos anunciou hoje uma mudança na atuação mundial e que vai enfatizar o foco na América Latina. Isso mesmo, a mudança foi divulgada em um documento chamado Estratégia Nacional de Segurança, que aponta novas prioridades do governo Donald Trump. E ainda segundo o texto, essa administração americana pretende ali priorizar, o combate ao que chamou de ameaças urgentes e se afastar também de regiões que, na avaliação de Washington, passaram a ter menor peso, para a segurança nacional. Esse documento afirma também que a era das migrações em massa precisa chegar ao fim e aponta o controle de fronteiras como pilar central da proteção do país. Terrorismo, tráfico de drogas, espionagem e tráfico de pessoas aparecem como principais ameaças. A estratégia representa uma virada na relação ao foco na Ásia, embora a China continue sendo vista como grande rival. Veja na tela com a gente aqui alguns pontos desse texto divulgado, das informações divulgadas pelo governo dos Estados Unidos. Está aí na sua tela, principais pontos do plano dos Estados Unidos para a América Latina. A gente está vendo ali ao lado esquerdo presença ostensiva da Guarda Costeira e da Marinha para controle de rotas marítimas, contenção de migração ilegal e redução do tráfico de pessoas e de drogas, controlar rotas de trânsito essenciais em situação de crises. Logo ao meio, a gente vê proteger a fronteira e combater cartéis de drogas, incluindo, quando necessário, urso de força letal. Detalhe muito forte ali, né? E à direita, a gente vê ali estabelecer e ampliar o acesso em locais de importância estratégica. Pois é, e esse texto também, ele traz críticas bem pesadas ali a parceiros europeus e indica que os Estados Unidos vão apoiar países que rejeitam valores definidos pela União Europeia, especialmente no tema migratório. O documento também apresenta Trump como um renovador da doutrina Monroe, criada 200 anos atrás, e estabelecia a América Latina como uma área livre ali de potências rivais. E para a gente entender melhor o que significam todas essas informações vindas dos Estados Unidos, nós convidamos Carolina Montoli, que é professora do curso de Direito e especialista em Direito Internacional. Muito boa noite, professora Montoli. Pronunciei seu nome corretamente? Corretamente. Boa noite a vocês, boa noite a todos os jornalistas, telespectadores, aos meus alunos do Centro Universitário Estácio de Sá. Fala com todo mundo para assistir, manda o link aí para todo mundo. Já mandei o link aqui para os meus alunos. Nós já estamos aí no final do encerramento de mais um semestre letivo. E é isso aí. É isso aí, o ano chegando ao final, né? Ô professor, agora ajuda a gente a entender o que significa essa determinação, essa carta, esse texto do governo norte-americano focar mais aqui na América Latina, falando em traficantes, falando em uso da força letal quando necessário. Desembola isso aí pra gente. É o primeiro ponto que nós temos que entender e compreender, que esse plano da Casa Branca, ele vai buscar realmente prever, né, ele vai buscar essa previsão de reforçar e fortalecer essa presença militar dos Estados Unidos da América na região oeste da Ásia, que tem a ilha lá de Taiwan, que é a maior produtora de chips de inteligência artificial do mundo. Então, o primeiro ponto é esse. Antes da gente alcançar a América Latina, então essa previsibilidade começa nesse ponto aí, que é o tema central, que é a inteligência artificial, né? Então, o governo Trump, ele vai buscar compartilhar essa responsabilidade na segurança da região com seus principais parceiros aí regionais, alcançando o Japão e a Coreia do Sul, né? Então, antes de eu chegar na América Latina, eu vou explicar para todos. Então, esse Indo-Pacífico, né, já é e continua a ser um dos principais aí campos de batalha econômico, campo de batalha geopolítico do próximo século, né, como afirma aí o documento e como foi publicado em diversos jornais aí.
Agora, essa estratégia de segurança, ela vai prever aquilo que ele vai chamar de assegurar paz por meio da força. É isso que nós precisamos entender. O que é assegurar paz por meio da força, né? Pelo mundo aí. É para evitar guerra, mas, porém, para evitar guerra é necessário fazer cada vez mais investimentos militares para estar pronto caso ocorra uma guerra. Então, a primeira justificativa. Depois, esse objetivo, ele vai mencionar a construção do Golden Dawn, né? O que é isso? É uma fundamental artífice antimísseis, né, da próxima geração. E ter a economia mais forte do mundo também é fundamental aí para a supremacia militar, de acordo com a Casa Branca. Agora, os Estados Unidos, eles querem ainda, sob a presidência do Trump, acabar, né, como vocês bem anunciaram aí na introdução dessa reportagem, essas migrações em massa aí do mundo e fazer esse controle de fronteira, né? Porque o controle de fronteira é o principal elemento de segurança, né? E ele ainda passa a criticar essas políticas migratórias europeias, né? Porque ele inclui nesse ponto aí a grandeza europeia. E essa grandeza europeia nós vamos entender e compreender como a transferência de responsabilidades, né? Então, os Estados Unidos, eles vão passar a transferir essa responsabilidade para os seus aliados, que também é um dos focos aí do documento, né? E essa prática, claro, que ela é mencionada tanto no leste asiático quanto no Oriente Médio aí, por exemplo, né? Então, nós temos no ponto específico, em se tratando do foco na América Latina, é esse ponto, porque nós temos a presença, né, não migratória, mas a presença a nível de comércio, a nível de transição econômica, a nível de base de prospecção do leste asiático na América Latina, principalmente aqui no Brasil. Então, o que ele está pensando em elaborar, em fazer? Esse aumento de gastos com a defesa, com esses investimentos militares, que essa política, essa análise a ponto de guerra, que nós no direito internacional entendemos e compreendemos como ponto de guerra, e isso também é clássico em se tratando do direito penal internacional, é justamente o foco nas capacidades para dissuadir adversários e possíveis adversários. Né? Por isso aqui a América Latina. Então, a América Latina ela está sendo entendida, compreendida no cenário, né, mundial aí como possível adversário, justamente por essa prospecção econômica. Então, é o espaço geopolítico, é o espaço de análise, de compreensão, de ação a nível internacional. Então, esse ponto aí, ele vem falando muito da doutrina Monroe, que é a base para restaurar um outro ponto-chave aí, que todos precisam entender na veiculação dessa notícia. É um ponto-chave para restaurar a predominância norte-americana no hemisfério ocidental. Acabou. Eu acho que essa fala, né, essa análise, é justamente uma retomada, que ele vai chamar de uma retomada poderosa do poder sobre aí a região. Claro que cunhada aí, na época, pelo presidente americano James Monroe, né, e justamente naquela época previa que a América para os americanos, sempre. Porque em qualquer tentativa de recolonização, bingo, ponto-chave, tentativa de recolonização por outros países, seria visto como uma ameaça direta para os Estados Unidos da América. Né? Então, quando nós pensamos em ameaça direta, nós pensamos em quê? Identificação daquela falácia do próprio inimigo, né? Em se tratando aí do direito internacional, mas voltando aqui para a análise e a consecução do direito penal, é justamente isso, a determinação, a escolha de um inimigo, e esse inimigo ele deve ser combatido, né? Como já dizia aí outrora a Günther
Jacobs com o direito penal do inimigo. Então é esse ponto-chave no qual nós temos o direito internacional, mas fazendo uma análise com o direito penal internacional para que as pessoas possam entender essa questão armamentista, né? Então o foco dele é justamente explicar para a população, para os americanos, que é uma prevenção para uma futura guerra, né? Há uma possibilidade de guerra, então eu preciso um treinamento militar, eu preciso de um alto poderio bélico, eu preciso de uma divisão funcional de tarefas efetiva e eu preciso aí da análise da participação do poder público para que eu possa conter essas forças que possivelmente poderiam estar aí sendo enxergadas, identificadas como ameaça para esse processo de recolonização. Por isso que ele usa essa base da doutrina Monroe, América para os americanos. Então, essa expansão de fronteira, como tem acontecido na União Europeia, né? A grande questão que está acontecendo aqui também a nível de fronteira, a nível de imigração na América Latina. Ora, a América Latina pertence à América, pertence ao continente americano. Então, essa identificação dele é justamente por essa questão a própria, né, aí não somente do Oriente Médio, mas da expansão da China e dos seus aliados a nível geopolítico, a nível econômico, a nível de políticas internacionais expansionistas. Então, esse é o ponto-chave que a população precisa entender, porque às vezes é veiculada uma notícia, né, e a primeira vista, né, no lead da matéria, quando nós alcançamos a primeira parte, nossa, vai ter uma terceira guerra mundial, né, já está sendo anunciada uma terceira guerra mundial, mas é exatamente esse ponto, né, um preparatório que assim ele o aduz, inclusive com o lançamento de míssil, né, com preparação aí para o quê? Para posicionar forças e outras capacidades ameaçadoras ou de possuir e controlar ativos, e esses ativos, claro, de importância estratégica aí, que é própria aí do hemisfério norte. Tá certo. Agora, professora Carolina, essa mudança aí, ela tende a gerar pressões políticas ou mesmo diplomáticas sobre países latino-americanos? Sim, é o primeiro ponto, né? Quando nós pensamos uma concepção da diplomacia, né, desse acordo de vontades, de estabelecimento de bases, né, de aliados ou de não aliados, é aquele ponto que eu falei, né? Quando eu crio, né, quando eu identifico aquilo que é o inimigo, todos os demais passam a considerar aquele Estado soberano como inimigo, né? Então, eu já começo a ter as recidivas perante aquele inimigo em potencial. Agora, o que é interessante que nós saibamos é que essa criação do inimigo, ela pode se tornar alusiva a qualquer tempo e hora, porque com as mudanças de forças, de capacidade de gestão, com as mudanças de força, de análise própria desse estigma, é possível aí a criação de vários tipos de inimigo. O inimigo precisa ser combatido, né? Esse combate ao inimigo já é uma falácia que vem acontecendo a nível mundial há muito tempo. Então, eu identifico aquilo que eu preciso combater e eu justifico aquele combate, né, através do alto poderio bélico, por exemplo, uma divisão funcional de tarefas e uma participação do poder público. Um outro ponto, já tocando nessa análise dessa compreensão a nível diplomático, são as organizações criminosas. Aqui no Brasil já está sendo discutido por nós juristas, né, uma possível modificação lá na frente da codificação penal, tendo em vista aí as situações
corriqueiras no estado do Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro, mas também a influência do Comando Vermelho Puro, ADA. Então, reparem que quando nós tivemos, né, quando nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, 7.170/83, que é uma lei antes da nossa Constituição, que é de 1988, eu tinha um conceito clássico do que era o terrorismo. E esse terrorismo sempre teve uma análise muito mais política e social do que uma constituição de uma organização criminosa. Então, reparem vocês, né? Então, eu estou identificando aqui, atualmente, na América Latina, qual é o nosso inimigo maior? É o tráfico. E dentro do tráfico, não é só a questão migratória, mas é uma questão que está sendo analisada e discutida a nível dessas organizações criminosas e principalmente das associações para o tráfico e a influência delas na América Latina. Então, elas se tornam um inimigo poderoso, e isso vai gerar recidivas, isso vai gerar uma análise aí que, claro, os diplomatas, né, os gestores, os secretários vão ter que analisar como que essas políticas sectárias, né, que irão impactar de maneira drástica aqui, mas é uma base de identificação própria do governo norte-americano, né? Ele quer restaurar essa predominância americana aí no hemisfério, e eu não estou falando só nas Américas, mas no hemisfério ocidental. Por isso que ele está transferindo poder para os aliados, porque ele está focando agora, está se deleitando com seus olhos aqui na América Latina, principalmente aqui na América do Sul, em se tratando desses episódios que nós estamos acompanhando, estamos vendo aí essa análise, e principalmente aqui no Brasil, que nós teremos a modificação aí do Código Penal, acrescentando, né, uma tipificação aí, que é o crime de domínio de cidades. Então, reparem a palavra domínio, né? E isso é muito forte, e isso é muito poderoso, né? Então, as pessoas, né, elas precisam se ater, que para os nossos alunos, eles, aqueles bacharelandos em direito, eles entendem, eles compreendem, eles fazem essa análise com nós, professores, né, conosco em sala de aula, mas para o homem médio, né, para a coletividade em geral, às vezes é difícil entender e compreender o que está acontecendo aí a nível mundial e como isso impacta drasticamente a nível de formulação, elaboração de políticas públicas, políticas sociais, e isso tanto no território nacional quanto na América Latina. A CPMI do INSS aprovou hoje uma série de requerimentos que ampliam as investigações sobre fraudes em consignados, descontos indevidos em operações financeiras envolvendo aposentados e pensionistas de todo o país. Entre os 181 pedidos analisados foram confirmadas as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero. Pois é, a chamada do governador mineiro atendeu, portanto, a questionamentos sobre a Zema Financeira, que é uma empresa ligada ao grupo da família do governador de Minas Gerais, que oferece crédito consignado pela internet. Parlamentares afirmam que esse modelo digital amplia riscos de fraude, sobretudo para pessoas idosas com pouca familiaridade ali com a questão da tecnologia. E a instituição esteve entre as autorizadas pelo Banco Central a conceder empréstimos consignados vinculados ao Auxílio Brasil, e a auditoria da CGU apontou possível uso eleitoral da ampliação desse crédito, gente. Pois é, e as manifestações nas redes sociais já são muitas. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ela demonstrou indignação pela convocação do governador de Minas Gerais. Ela disse que não entende o motivo dessa atitude. A votação do requerimento para convocar o ministro da AGU, Jorge Messias,
Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, foram rejeitadas. A oposição pressionava para ouvir o filho do presidente Lula, mas a base aliada se articulou ali e acabou conseguindo derrubar o pedido, numa sessão marcada por um clima quente e muita acusação partindo de um lado para o outro. Pois é, André, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Republicanos de Minas Gerais, ele afirmou ter coragem para enfrentar todo e qualquer tema e que vai continuar colocando em votação os requerimentos necessários sem blindagem ou mesmo restrição. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu tenho coragem de enfrentar todo e qualquer tema. Coloco em votação sem nenhuma restrição, sem nenhum tipo de blindagem ou qualquer compromisso em não informar a população. Aqui nós colocamos às claras para o povo brasileiro saber o que está acontecendo, todos os caminhos que a CPMI está tomando, e os parlamentares votaram de acordo com a consciência de cada um. O julgamento será feito pela população. Portanto, eu continuo com a consciência tranquila de que vamos continuar colocando os requerimentos necessários, seja de quem for, irmão, filho, parente, gente importante, a CPMI vai continuar votando. Se votam contra, aí é uma questão de que os eleitores, os aposentados, façam o seu julgamento. A pessoa não vir à CPMI blindada por um requerimento que não foi aprovado, assim como ganharam habeas corpus para não falar, eu quero deixar claro para vocês que, como presidente de uma comissão, eu posso requisitar todo e qualquer documento oficial que esteja em inquérito por parte do Estado. Portanto, mesmo que eu não tenha os documentos aprovados na CPMI, eu posso requisitar ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal qualquer inquérito. Portanto, a verdade não será calada na CPMI. O que eu gostaria é que os requerimentos fossem aprovados para que essas pessoas viessem falar e se defender. Mas já que os requerimentos não estão sendo levados adiante, os documentos com as quebras de sigilo, com todas as informações que nós precisamos, virão mais cedo ou mais tarde a essa comissão. Governistas disseram que a tentativa de convocar Lulinha era para uma manobra política para desgastar a imagem do presidente da República. Já a oposição defendeu que o depoimento era essencial para esclarecer suspeitas, de que seguiriam ali durante as investigações, nem Sírio. Pois é, André, e segundo a oposição, uma testemunha afirmou à Polícia Federal que o Lulinha teria proximidade e até, uma sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, aquele que ficou conhecido como careca do INSS. E ele está preso, desde o mês de setembro. Ele teria, portanto, segundo este relato, pagado uma mensalidade de cerca de R$300 mil ao filho do presidente. A votação do requerimento para convocar o ministro da AGU, Jorge Messias, também foi rejeitado. Parlamentares pediram esclarecimentos sobre alertas envolvendo judicialização de descontos não autorizados feitos por 9 associações. Integrantes da oposição afirmavam que a convocação era essencial, enquanto aliados falavam em tentativa de desgaste político. Pois é, André, já outros requerimentos, como a convocação da Leila Pereira, a Leila, que é ali a presidente do Palmeiras, e de também executivos de grandes bancos e plataformas digitais, foram recusados, então, pelo colegiado. Senadores e deputados apuram um esquema de fraude que, segundo a Polícia Federal, desviou mais de 6 bilhões de reais do INSS entre 2019 e 2024 por meio de descontos, como a gente vem falando, irregulares em benefícios tanto de aposentados quanto de pensionistas do INSS. André, e a CPMI, portanto, segue analisando aí documentos, quebras de sigilo, oitivas também previstas aí para as próximas semanas. A CPMI do INSS ouviu hoje, Américo Monte Júnior, presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios. A entidade está na mira por supostas irregularidades ligadas a descontos indevidos. Este é o último depoimento do ano no colegiado. Pois é, o Américo, ele não precisa, na verdade, responder às perguntas dos parlamentares. Isso porque ele teve um habeas corpus concedido pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal.
Bom, e está acontecendo ainda ao vivo essa oitiva, né? Pelo que eu vi um pouco hoje à tarde, ele se pronunciou muito pouco, em alguns momentos só usava o microfone para falar que ia permanecer em silêncio. Agora vamos ver o que está acontecendo por lá na CPMI neste momento. A gente tem aí o Paulo Pimenta, né? O senador falando. Vamos ouvir o que está dizendo ele? Bom, tá falhando ali porque tá carregando ali. A gente tá transmitindo. Foi devolvido para a Conafer. Mais do que isso, senhor presidente. Quando nós chegamos agora no governo, né? E vai ser feita uma fiscalização do próprio INSS. Bom, a gente está com um problema ali, portanto, nessa transmissão que segue ao vivo, começou um pouco mais cedo, segue ao vivo, o relator já se pronunciou, já mostrou ali um documento, como se fosse um documento de PowerPoint com dados, com números, né, de dinheiro que seria desviado, e a todo momento, até agora à tarde, ele disse que iria se permanecer em silêncio. Bom, agora vamos tentar voltar para lá novamente, acho que agora o problema foi resolvido. Esquema organizado, continuado, sofisticado e moralmente objeto que saqueou aposentados, pensionistas e pessoas vulneráveis. Sim, ladruagem institucionalizada, operada por quadrilha que usaram o Estado, os bancos e a desinformação e até estruturas partidárias para pilhar quem já deu tudo pela nação. A esta altura, não cabe suavidade. O que se viu aqui foi covardia, foi canalice, foi delinquência travestida de gestão pública. Os ladrões que montaram esse esquema não tiveram pudor, não tiveram limite, não tiveram escrúpulo. Atacaram idosos, atacaram quem sobrevive com salário mínimo, atacaram quem depende do Estado para remédios e comidas para simplesmente existir. E aqui afirmo, não há perdão moral possível para quem lucra sobre o desespero dos aposentados. Essa CPMI constatou documentalmente, tecnicamente, que houve conivência, omissão e até certo momento facilitação por parte desse governo federal ora constituído. Houve aviso, houve alerta, houve pedido de providência. Segue, portanto, a CPMI, essa sessão da CPMI do INSS começou um pouco mais cedo, senadores se manifestando, o relator, que é o Alfredo Gaspar, já se manifestou também. Segue aí, portanto, esse último depoimento. Vamos lá para Brasília conversar com a Lu Landim. Lu, um dia cheio, movimentado aí, com muitas decisões nessa sessão da CPMI do INSS, hein? Exatamente. Importante a gente lembrar que essa sessão de hoje da CPMI do INSS, que começou ainda de manhã, é a última do ano antes do recesso do Congresso Nacional. A gente está no início de dezembro, dia 4, há uma previsão de que o Congresso funcione ali mais ou menos até o dia 22, mas há uma dedicação nesse período para a discussão do orçamento. A gente teve hoje a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a gente entra agora numa fase do orçamento. Então, não há mais sessões da CPMI do INSS previstas para esse mês e nem para janeiro, que é outro período de recesso do Congresso Nacional. A expectativa é que deputados e senadores retornem apenas no início de fevereiro, quando essas convocações que foram aprovadas hoje e outras que estão pendentes devem ser marcadas. A gente lembra que foram aprovadas hoje as convocações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Outras foram rejeitadas, né, que eram de interesse de algumas alas da CPMI, como do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas fato é isso, que essas convocações aprovadas hoje e que estão pendentes de outras decisões de sessões anteriores só devem ser marcadas para o ano que vem, a partir de fevereiro. Lembrando também
também que a CPMI do INSS tem uma autorização para funcionar até o dia 28 de março. Então, a gente conta aí entre a volta do recesso e esse período autorizado hoje, menos de 2 meses, né, para que esse trabalho seja concluído. Mas o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, tem interesse em prorrogar esse prazo. Ele tenta assinaturas, ele tenta o apoio para fazer esse pedido oficialmente ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, isso porque é uma CPMI mista, que tem ali deputados e senadores. A gente não tem ainda o indicativo de que Alcolumbre deve aceitar esse pedido. Na verdade, nos bastidores, o indicativo é de que não deve. Alcolumbre não tem interesse em prorrogar essa CPMI, mas, claro, tudo depende de muita articulação que vai entrar 2026, ali a partir de fevereiro. Muita coisa ainda pode acontecer, mas é isso. Nesse ano a gente não deve ter mais CPMI do INSS a partir do encerramento dessa sessão de hoje, que ainda acontece nas dependências do Senado, e essas convocações voltam então somente no ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que vai acionar o Legislativo e Judiciário para endurecer o combate à violência contra as mulheres. Um assunto que está chamando a atenção de todo mundo essa semana, né? A declaração acontece em meio a um clima tenso entre o Planalto e o Congresso, presidido pelo senador Davi Alcolumbre. Pois é, durante a agenda no Ceará, Lula afirmou que pretende, portanto, liderar um movimento nacional para mudar o comportamento. E ele cobrou uma postura mais firme dos homens. Isso não pode ser normal. Isso não pode fazer parte do procedimento da espécie animal, que é considerada a única inteligente. Isso não é inteligente. Isso é burrice. Isso é maldade, isso é cretinice, e nós homens precisamos nos colocar contra esse tipo de homem, porque não tem punição para a gente punir um safado que bate na mulher. Ninguém é obrigado a morar com ninguém. Se um cidadão mora com a sua esposa e não gosta mais dela, se separe dela e deixa ela viver a vida dela. A mulher não é obrigada a morar com você porque você gosta dela. É preciso saber se ela gosta de você, porque ela também tem direito. Ela tem direito. Amor é uma coisa feita a dois, não é de um só. O que não dá é para ter violência. Pois é, o tema tem dominado os últimos discursos do presidente, inclusive após uma cobrança da primeira-dama Janja da Silva para que ele assuma de vez uma posição mais rigorosa. Ele citou 3 casos recentes de agressão, entre eles o episódio em São Paulo, no domingo, quando uma mulher foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê. Pois é, André, o Lula disse também que esse tipo de situação não pode ser tratado como normal e defendeu punição mais dura para os agressores. Ele chegou a afirmar que não quer o voto de vagabundo que bate em mulher, destacando que falta indignação diante desses crimes. É preciso mudar de comportamento e eu vou liderar o movimento. Presta atenção no que eu estou dizendo, companheiro deputado. Eu vou liderar o movimento. Eu vou conversar com todos os poderes desse país. Nós homens, que temos caráter, que temos dignidade, que tratamos as mulheres com respeito, não podemos aceitar que alguém ligado a gente seja violenta contra a mulher. Nós não podemos. É preciso ter um jeito nesse país. É preciso ter um jeito. Minha mãe dizia, meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, vai embora de casa. Porque essa mão aqui não foi feita para bater, ela foi feita para trabalhar e para fazer carinho na pessoa que a gente ama e não para bater na pessoa que a gente ama. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu não sei quantos presidentes do mundo, mas quero que vocês saibam, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos de idade,
Vou liderar um movimento dos homens que prestam nesse país para que a gente possa defender as mulheres brasileiras. Defender as mulheres significa não defender a nossa, defender a dos outros, defender a mãe deles, defender a filha deles, defender a nora deles, defender todo mundo que seja vítima de violência. É um compromisso nosso. Eu quero olhar na cara dos companheiros. Eu tenho até coragem de chegar na época da eleição e dizer: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar no Lula para presidente da República. Hoje o presidente cumpre a agenda no Ceará, onde lançou inclusive a Carteira Nacional Docente do Brasil e, em seguida, inaugurou o Polo Automotivo do Estado. E lá que começará a ser montado o elétrico Chevrolet Spark no país. A gente tem aí informações para colocar na tela também sobre esse lançamento aí. Na tela... Não, pelo jeito não temos, né, Círia? Não, a gente não tem. Bom, e a gente vai tratar desse assunto que sempre deve ser debatido e estar em alta, a violência contra as mulheres, né? A gente já tem os números do Fórum de Segurança Pública que indicam que mais de 37% das brasileiras sofrem, portanto, algum tipo de violência. Olha só, essa arte, portanto, a gente tem ali violências sofridas por mulheres no último ano, né? Mais de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, né? E 37,5% das brasileiras sofreram também algum tipo de violência ou mesmo agressão. E aí, quando a gente fala em violência, não é só a violência física, viu? A gente tem ali, ofensas verbais, e aí, nesse caso, 31,4% das mulheres já sofreram. Agressão física, 16,9%. Stalking, 16,1%. Ofensas sexuais, 10,7%. Divulgação de fotos ou mesmo vídeos íntimos na internet, 3,9% das mulheres, segundo dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha, André. Pois é, e uma das pessoas extremamente envolvidas nessa questão é a nossa entrevistada agora, né, Círia? Pois é, a Isabel Araújo, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais, a quem a gente já dá boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News e agradece por estar aqui conosco. Boa noite a Círia, boa noite André, boa noite a todos que acompanham, né, essas notícias. A fala do nosso presidente hoje foi uma fala muito importante. Acho que quando ele chama e questiona por que não estamos indignados, entendermos como sociedade que a violência contra a mulher precisa gerar indignação. Nós estamos falando de 21 milhões de pessoas, nossos pares brasileiras, que são violentadas por serem mulheres. São 21 milhões de mulheres que deixam seus postos de trabalho, que deixam de produzir bens, serviços, contribuir para a nossa economia. São 21 milhões de mulheres que vão deixar crianças órfãs, que vão passar por traumas, que vão gerar um custo para o sistema de saúde, um custo para o sistema de saúde mental. Esta semana, em Belo Horizonte, nós tivemos um caso tristíssimo de uma mãe que pula de um prédio com a sua filha de 6 anos, decorrente, sim, de uma violência que a criança teria sofrido, ao que tudo indica. Caso em São Paulo, caso por todos os lados. Todos os dias são, em média, 4 feminicídios no Brasil. Feminicídios que todos eles poderiam ser evitados. A verdade é essa, Círia. O feminicídio é um crime evitável. E isto é o que a nossa sociedade precisa entender. Agora, Isabel, você está explicando dessa questão, né, que é um crime evitável. Onde mais a gente falha aqui no Brasil? Na prevenção, na proteção ou na punição aí desses agressores, hein?
A gente falha como prevenção porque a gente não tem alcançado no debate os agentes desta violência. Os homens, a participação e a indignação masculina em relação a este assunto é ainda muito incipiente. Nós temos pequenos grupos masculinos já se posicionando nas redes sociais. Isso é muito recente, da última semana para cá. Isso é muito pouco, né? Porque os agressores estão ali, são homens, né? A gente tem uma falha na prevenção quando a gente não debate esse assunto de igualdade de gênero nas escolas. Precisamos falar e alcançar meninos, adolescentes, para entendermos que a violência como resposta está custando caríssimo para a nossa sociedade, né? A gente falha enquanto política pública. E na lei orçamentária de Minas Gerais para o próximo ano, a dotação orçamentária para políticas para mulheres são de parcos 7 milhões, aproximadamente 7 milhões. 7 milhões para políticas públicas não é nada. Significa que as políticas vão ser, sim, desmanteladas. E isso é pernicioso. Mulheres que dependem de atendimento de saúde mental especializado, mulheres que dependem de políticas de abrigamento nos casos emergenciais, a ampliação das patrulhas de prevenção da Polícia Militar, ampliação de atendimento especializado na Polícia Civil. Esse ano nós completamos e celebramos os 40 anos de inauguração da Polícia da DEAN, né, das delegacias especializadas, mas é sem perspectiva de novas DEANs serem inauguradas. Isso tudo importa em dotação orçamentária. Precisamos falar sobre orçamento na proteção das mulheres também. Abel, eu gostaria, desculpe te interromper aqui, para a gente bater uma bola, eu gostaria de te perguntar, de te pedir para fazer uma análise sobre uns números que a gente está com eles aqui, porque além das informações que a gente trouxe, que você está trazendo para a gente, nós estamos com uma enquete no ar aqui, perguntando o seguinte: você apoia a campanha do presidente Lula contra a violência doméstica? Eu quero que você faça uma leitura desses resultados aqui, que são simples, não tem tanta gente assim votando, pouco menos de 100 pessoas aqui, mas até agora 56% das pessoas que votaram estão dizendo que apoiam uma campanha. Vamos esquecer que é Lula, que é Bolsonaro, qualquer um. Uma campanha contra a violência contra as mulheres. 56% estão dizendo que sim, que apoiam. 36% das pessoas estão dizendo que não apoiam uma campanha, seja de onde for aqui. Especificamente, estamos falando do presidente da República. Mas 36% das pessoas estão dizendo que não apoiam. O que quer dizer esses números? O que querem dizer esses números? Os 36% que dizem não apoiar uma campanha de proteção, e aqui eu falo de proteção à vida. As mulheres têm direitos de estarem vivas, de estarem seguras. Se você é contra uma campanha de proteção à vida e à integridade física, à integridade psicológica de uma outra pessoa, enquanto valor humano, é preciso que seja feita uma reflexão. Independentemente de posicionamento político, de ideologia partidária, não importa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que proteger mulheres é uma urgência. E se a pessoa se coloca contrária a essa ideia de proteção a seres humanos, realmente o cenário é preocupante. É preocupante, porque são essas pessoas que eventualmente vão praticar crimes. São essas pessoas que, caso estejam próximas a uma mulher em situação de violência, não vão interferir, porque elas estão dizendo que não se importam com a vida e com a integridade de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Enquanto humanidade, esse resultado é preocupante.
Agora, Isabel, eu queria falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Eu queria entender um pouco quais são os principais distanciamentos do que está previsto nessa lei e a aplicação no dia a dia. E eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais gargalos nesse caso. A Lei Maria da Penha é uma lei que veio para o nosso ordenamento jurídico como inovação. E ela é realmente inovadora, né? No próximo ano ela completa 20 anos de vigência, é uma lei cada vez mais necessária, vem sendo aprimorada à medida em que novas formas de violência vão sendo reconhecidas, por exemplo, as violências virtuais, ela vem sendo aprimorada e continua sendo a nossa principal lei de proteção às mulheres, de valor inestimável essa lei. Qual é a grande questão sobre a Lei Maria da Penha? A distância que ela tem como política pública de proteção. Quando a gente fala, por exemplo, da medida protetiva de abrigamento da mulher, a gente está dizendo que o Estado tem o dever de produzir a política pública do abrigamento. E a gente tem uma deficiência nessa política pública. A gente consegue e vem conseguindo de modo eficaz a concessão das medidas protetivas, a proteção, o afastamento do agressor, a proibição do contato. A gente vem conseguindo números interessantes, né, de conscientização do judiciário neste sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que se nós não produzirmos as outras políticas, o simples afastamento desse homem pode ser insuficiente. Então, políticas, por exemplo, como as tornozeleiras eletrônicas, né, o monitoramento eletrônico desse agressor, acompanhada do botão de pânico, que é um aparelhinho equivalente que fica disponibilizado para as mulheres. Política pública eficaz, que permite à mulher agir imediatamente à violação da medida protetiva, né? Não basta o encarceramento desse homem, a gente precisa mudar uma cultura de proteção dessa mulher. E aí sim, as políticas públicas que estão previstas no artigo 22, no artigo 23 da Lei Maria da Penha, que são as medidas voltadas para as mulheres, é nestas medidas que o nosso Estado vem pecando firmemente. Agora, a senhora acredita nesse possível pacto nacional aí, que ele pode ser levado adiante mesmo, ou é fogo de palha, daqui a pouco, quando o noticiário se acalmar, essas notícias param, ou acredita que isso pode mesmo gerar, nesse momento, um pacto nacional, uma mobilização para que essas pessoas se conscientizem da importância de cuidar dessa questão da violência contra a mulher, que a gente sabe que mesmo medidas protetivas às vezes não são feitas de forma eficaz, a tornozeleira está lá, a pessoa não pode se aproximar, acaba se aproximando, a pessoa tem uma medida protetiva, ainda assim continua recebendo telefonemas, mensagens do agressor. Será que esse pacto agora, será que a gente tem um momento bom e que pode dar algum resultado? Bem, primeiro, André, a sua pergunta é de extrema relevância, assim. Primeiro que o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ele já existe, já existem planos decenais de enfrentamento, tanto o federal quanto os planos estaduais. Esse ano de 2025 aconteceram as conferências de políticas para as mulheres, conferências municipais, conferências estaduais, conferência federal, onde o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres foi altamente debatido pela sociedade civil, por diversos agentes públicos de diversas esferas de poder. Então, o Pacto Nacional, ele passa nesse momento por um aprimoramento a partir, sim, da nova leitura social da violência, né? Quais são os nossos cenários atuais. O relatório produzido pelo Ministério das Mulheres a partir das conferências públicas é o norte principal para essa releitura do Pacto Nacional,
e do Plano Decenal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Dito isso, eu quero reforçar a importância das medidas protetivas. A estatística, eu estou em Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais tem o trabalho das companhias de prevenção à violência. Quando a gente fala de medida protetiva, nós estamos falando que essa mulher está no radar da segurança. O poder público identificou essa mulher. Ela consegue acessar a PVD da Polícia Militar, por exemplo. Ela consegue acessar outras políticas públicas, o sistema de justiça, o judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Ela estará mais protegida. O Anuário de Segurança Pública mostra que 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca registrou um boletim de ocorrência sequer. Então, reforçar a importância e a relevância das denúncias, cada vez mais, coloca as mulheres numa rota segura, numa rota de proteção. Isto é relevante. Nós temos deficiências nas políticas públicas? Temos, mas elas existem, elas estão sendo cada dia aprimoradas. A legislação vem sendo aprimorada. No final de 2024, nós tivemos o Pacto Antifeminicídio, que tornou as penas ainda mais severas, o cumprimento da pena muito severo, né? Hoje são 55% da pena no regime fechado. Isso é muito para a execução penal, uma pena que pode chegar a 40 anos no regime fechado. A gente vê o aprimoramento legislativo e agora claramente a necessidade de que a nossa sociedade tome a indignação que o presidente menciona nesse evento. Precisamos da indignação, precisamos entender que somos agentes de proteção dessas mulheres. A sua vizinha está sendo agredida? Chame a polícia, tome alguma atitude. Você soube de uma colega de trabalho vítima de violência? Dê o suporte para que ela faça a denúncia, para que ela peça socorro. Essa mulher pediu socorro, preste o socorro, acionando o poder público. O Disque 180, por exemplo, agora ele funciona inclusive pelo WhatsApp. É um aplicativo simples, onde nós conseguimos mandar um áudio, conseguimos mandar uma foto, e o Ministério das Mulheres, que é quem administra o Disque 180, faz o encaminhamento para o Ministério Público daquele estado. São políticas públicas eficazes. Então, entendermos que precisamos, como sociedade, nos preocupar quando 21 milhões de mulheres precisaram de proteção, quando 4 mulheres morrem todos os dias, quando a cada 8 minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Os nossos corpos não estão abertos à violência. Não é um bem negociável a violência. E por que a nossa sociedade está enxergando a violência como alternativa? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho e o representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, anunciaram que vão entrar com uma ação para legalizar a paralisação geral da categoria prevista para quinta-feira que vem. Pois o que acontece? Esse movimento está cobrando melhorias para a classe, também estabilidade contratual, cumprimento de leis, revisão do marco regulatório e ainda, André, aposentadoria especial. Coelho defende que a greve ocorra por setores, isso com exceção daqueles serviços essenciais, e ele aposta em um processo vitorioso para os caminhoneiros. Vamos ver um trecho deste vídeo que foi divulgado hoje. Meus amigos caminhoneiros, irmãos caminhoneiros, mais um ato do dia 2 de dezembro de 2025. Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Logo mais, na primeira hora da tarde, estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica
dessa ação que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro agora de 2025. O Dr. Sebastião estará conosco, nos acompanhará, teremos todo o suporte jurídico necessário para o ato e dentro da legalidade que a lei estabelece, e com o apoio de todos vocês, certamente faremos um grande trabalho. Desembargador, é uma grata satisfação tê-lo conosco e vamos firmes, contamos sempre com o seu apoio. Bom, Chicão, eu agradeço a confiança do movimento, deve ter o meu apoio, e estarei lá com vocês para dar a assistência jurídica que for necessária, não só agora, mas em todo o desenrolar desse processo. E eu creio que será um processo vitorioso para toda a categoria diante da pauta que vocês irão apresentar. Sem dúvida. Estamos juntos. Pois é, apesar de os líderes negarem vieses partidários, na semana passada o desembargador aposentado Sebastião Coelho deixou muito claro que o objetivo dos atos marcados para quinta-feira que vem. Veja só o que ele disse. Paralisação. Este é o caminho que nos restou. Nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até aqui, sem qualquer resultado. E qual o objetivo dessa paralisação? A anistia ampla, geral e irrestrita para todos do 8 de janeiro e para o presidente Bolsonaro, que representa a todos. Qual o destinatário dessa paralisação? O Congresso Nacional, que está de costas para o povo brasileiro. Meus amados irmãos, conterrâneos, os únicos setores que não podem parar são bombeiros, hospitais e ambulâncias. Os demais, tudo pode parar. Você vai me perguntar, será uma paralisação total nacional? De início, dificilmente. A paralisação deve ser por setores. Um setor, quem é líder de um setor, chama a paralisação no seu setor. A partir do início de algum setor, os demais vêm para agregar, para somar. E a partir dessa união de todos nós, nós poderemos resgatar o nosso país. Conterrâneos, lembrem, vocês sabem, todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o nosso país afundar? Até quando nós vamos acatar, ficar quietos, vendo um capitão do Exército preso na Polícia Federal, quando deveria estar preso numa unidade do Exército Brasileiro, e o comandante do Exército calado, de cabeça baixa? Essa é a hora, meus irmãos. Meus amados irmãos e conterrâneos, paralisação já! O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal reforçou o sigilo sobre a ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, que contesta a operação da Justiça Federal de Brasília responsável pela prisão dele. O procedimento, antes em segredo de justiça, passou a ter sigilo absoluto determinado pelo ministro. Lembrando que Vorcaro responde por fraudes bilionárias à frente do Banco Master, instituição financeira liquidada, aliás, pelo Banco Central, depois na operação da Polícia Federal, que colocou o banqueiro na cadeia. Pois é, André, e ainda de acordo com informações da colunista Malu Gaspar, de O Globo, os advogados de Vorcaro, ex-dono, portanto, desse banco, do Banco Master, entraram com pedido de retirada do caso da Justiça Federal de Brasília. E eles usam como pretexto para tentar tirar o caso desta instância o fato, de que vai haver material apreendido do deputado federal João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, o que, segundo a defesa, justificaria, portanto, o envio do caso ao STF. E ainda de acordo com informações da colunista de O Globo, Vorcaro quer enquadrar as instâncias inferiores com decisões das altas cortes. E, gente, não é só isso não. Ministros do Supremo teriam considerado a decisão de Toffoli
inusual, né? Quer dizer, não é uma decisão comum, usual. Em nota encaminhada à imprensa, o STF explicou que uma resolução aprovada neste ano atribui ao relator a prerrogativa de definir o grau de sigilo a ser aplicado ao processo ou a documentos específicos. O tribunal também afirmou que essas classificações podem ser revistas a qualquer momento. Bom, André, e sobre este assunto nós convidamos para conversar um pouco com a gente agora aqui no Tempo News o Antônio Veloso Neto. O Antônio, que é advogado criminalista, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas aqui ao nosso jornal. E eu já começo te perguntando, Antônio, nós podemos dizer que é comum esse tipo de decisão do ministro Dias Toffoli num caso como este? Boa noite, Síria. Boa noite, André. Noite. Boa noite, Lu. É um prazer estar com vocês mais uma vez. O sigilo em investigação policial. Estamos numa fase de investigação ainda. É uma investigação embrionária, não há uma ação penal. Ela tem previsão no Código de Processo Penal, no seu artigo 20. Então, a autoridade que preside a investigação, obviamente, o delegado de polícia poderia pedir ao juiz do caso, que seria a juíza do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que se procedesse ao silêncio, ao sigilo absoluto em razão da investigação. Porque é um caso muito complicado e a publicidade pode pode prejudicar essa investigação. Com relação ao encontro de documento fortuito, que fez com que chegasse ao Supremo Tribunal Federal, foi depois do decreto de prisão e não antes do decreto de prisão. Certamente, se antes do decreto de prisão ocorresse qualquer fato envolvendo parlamentar com prerrogativa de foro, a competência para qualquer decisão desse processo seria, sim, do Supremo Tribunal Federal. No caso, porque há um documento encontrado que envolvia um deputado federal da Bahia. Certo? Então, o silêncio absoluto, a investigação policial, é normal, não há nada de diferente nisso, e óbvio que quem vai decidir isso é a autoridade judicial, se acha que deve impor ou não. Exemplo, eu não posso deixar de dar uma publicidade quando os autos saem de uma delegacia de polícia em direção ao judiciário, e onde é pedido uma quebra de sigilo telefônico. Ora, se vaza isso, ninguém vai falar no telefone, atrapalha a investigação. Então, essa investigação, ela não se encerrou com a prisão do Daniel Vorcari. A Polícia Federal está analisando documentos apreendidos, as investigações não param, e pelo tanto do que se ouve e do que se lê acerca dessa operação do Banco Master, tem muita água para rolar ainda. Olá, Antônio, boa noite. A gente já tem uma informação de que na quinta-feira o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, tem a intenção de colocar para votação um requerimento de convocação de Daniel Vorcari. A gente teve, então, essa decisão do ministro Dias Toffoli que trata dessa questão do sigilo. Se esse requerimento for aprovado na CPMI, claro, a gente precisa considerar que é uma votação política que acontece no Congresso Nacional. Como que fica essa questão do sigilo? Vorcari possivelmente vai ter que comparecer, pode conseguir uma decisão na Justiça, um habeas corpus para não ter que ir até o Congresso Nacional prestar qualquer tipo de depoimento em função dessa decisão de sigilo? Com certeza, Malu. Daniel Vorcari é investigado. E o investigado não está obrigado a declarar nada. Ele tem o direito constitucional ao silêncio. Ele não é obrigado a se manifestar na fase de investigação e também na fase judicial. Esse silêncio não pode ser prejudicial à sua defesa. Então, se, porventura, o Daniel Vorcari for convocado, eu tenho absoluta certeza que seus advogados vão manejar um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, que a autoridade coatora seria o presidente dessa CPMI, e para não prestar qualquer declaração. Isso é direito dele. E o senador Carlos Viana está cansado de saber disso. E ele fica fazendo um carnaval, vamos dizer. Hoje prendeu
um investigado, porque segundo a pessoa ele teria mentido. Quem é chamado para prestar depoimento numa CPI é investigado. Portanto, ele tem direito a calar e também a mentir. Quem tem que buscar a verdade é a comissão parlamentar de inquérito. Tem que parar com essa mania de achar que todo mundo tem que falar. Tem que respeitar, isso é constitucional. A legislação foi criada lá no Senado, na Câmara dos Deputados, onde ele está sentado hoje presidindo uma CPI. Ou seja, a Constituição Federal que garante o direito ao silêncio não foi feita para Daniel Vorcaro, nem para nenhum outro envolvido na CPMI do INSS. A Constituição é para todos. Agora, Antônio, eu queria entender o seguinte: em que circunstância um processo deve obrigatoriamente ser remetido ao STF por envolver autoridades com foro privilegiado? Chamamos isso em direito penal e processual penal como prerrogativa de foro. A Constituição Federal e o Código de Processo Penal definem que pessoas, autoridades, só podem ser julgados por determinado tribunal. Exemplo, o prefeito de Belo Horizonte só pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O governador do estado de Minas Gerais só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado federal, o senador da República, somente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é cláusula que consta na Constituição Federal. Então, essa prerrogativa não vou dizer que isso seria um privilégio. Não é um privilégio, é a preservação do cargo que ocupa a autoridade política, vamos dizer assim. Então, isso tem previsão legal. No caso do Daniel Vorcaro, encontraram documento que estava sendo entabulado um negócio imobiliário na Bahia entre o Banco Master e o deputado federal baiano. Por conta disso, teria ido ao Supremo o inquérito policial para ser presidido e decidido pelo ministro Dias Toffoli. Ele pode dizer, fala assim, não, até agora não tem motivo para esse inquérito vir aqui, eu devolvo ele para o Tribunal da Primeira Região. E não tem nada nulo do que foi feito pela juíza federal ou a desembargadora federal. O que ela fez, ela estava na competência dela para decidir. Com as buscas e apreensões surgiram documentos novos, como deve surgir inúmeros fatos novos quando se abre no notebook, o telefone celular. Então, como isso está no Supremo só em razão deste deputado. Agora, Antônio, há chances de decisões de sigilo absoluto como este aí prejudiquem a transparência, a confiança pública também, especialmente em casos de grande repercussão como é este que a gente está lidando? Olha, eu posso afirmar com certeza que não há nenhum prejuízo. Por quê? Aos advogados que representam Daniel Vorcaro e outros envolvidos, o acesso está garantido. A Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal, está garantido também o acesso. Então, está vetado o acesso, eu posso dizer, para terceiros. A imprensa. Talvez a imprensa estava noticiando fatos que estavam prejudicando essa investigação. São exemplos, documentos desse deputado. Se eles quisessem prosseguir sem saber que foi apreendido o documento de um deputado, eles poderiam ter remetido a investigação ao Supremo Tribunal Federal sem citar nome. Citou nome, eu garanto, se o deputado tiver algum envolvimento, ele está mais precavido agora. Ou seja, a investigação vazou e poderia não vazar para ele caso ele não tomasse conhecimento. O Antônio, agora que tipo de pressão adicional um caso como esse pode gerar ao judiciário? Porque a gente sabe que o país inteiro hoje em dia está de olho na justiça. Como se diz, as pessoas sabem mais o nome dos juízes lá do Supremo do que de jogador de futebol. Que tipo de pressão adicional um caso desse que envolve tanto dinheiro e tanta gente pode gerar lá em Brasília? Olha, eu acho que essa pressão é natural, ela é diária, mas
um juiz não pode decidir sob pressão. O juiz não pode se acovardar. Se ele escolheu ser juiz, ele tem que ter postura de juiz. Ou seja, ele não tem que examinar, como dizia o ministro Marco Aurélio, eu não julgo pelo nome, pela capa do processo, eu julgo os fatos, independente de quem seja. É óbvio que estamos falando de um rombo que, segundo a imprensa, é em torno de 40 bilhões de reais. E estão envolvidos inúmeras empresas, inúmeros fundos de pensões, inúmeras associações de prefeituras do Brasil inteiro que aplicou dinheiro no Banco Master. Então, realmente, a pressão é muito grande. Eu acho que hoje o próprio governo do estado do Rio de Janeiro está com um problema sério de caixa, porque o fundo de aposentadoria dos funcionários estaduais perdeu não sei quantos milhões de reais junto ao Banco Master e aplicações que hoje estão paradas. Ninguém vai buscar esse dinheiro de volta. Então, tem pressão, sim. Eu acho que aí terá muito mais cautela do próprio ministro Dias Toffoli em tomada de decisão. Eu acho que esse decreto absoluto de sigilo foi justamente para ele poder determinar, sentar nos autos e poder decidir com calma o que nós vamos. Porque a polícia continua investigando. A polícia só vai no ministro Dias Toffoli se precisar de alguma nova medida cautelar, dentre elas a prisão preventiva, a prisão temporária, a quebra de sigilo fiscal, bancário de algum envolvido, porque não pode ser feito por eles, teria que ser feito ao Supremo Tribunal para que o ministro decida, enquanto ele se disser responsável como relator dessa investigação. Ele é o controlador, ele tem a responsabilidade de decidir, de conceder ou não determinados pedidos da autoridade policial que preside a investigação. Agora, Antônio, o STF pode rever essa decisão em relação a esse sigilo ou mesmo mudar a competência desse processo? Não acredito, porque isso é um ato unilateral realmente do relator. Ele não tem obrigação nenhuma de levar isso à turma para definir que permaneça ou não. No momento oportuno, imagino, concluída a investigação, quando já o inquérito à disposição do Ministério Público Federal para oferecimento de denúncia, eu creio que ele poderá devolver a publicidade deste processo do Banco Master. Agora, Antônio, no caso de uma condenação de Vorcaro, ele perde tudo, não? É um dos efeitos da condenação. Não temos denúncia ainda, não sabemos quais os crimes, mas pelo que se leu até agora, é um procedimento inquisitorial muito sério, envolvendo muito dinheiro e que, em caso de condenação, além da pena ser altíssima, ele irá, consequentemente, perder e ter que indenizar também pessoas que tiveram prejuízo com ele, ou o juiz, na própria sentença, pode determinar uma multa de milhões que ele é obrigado a pagar. Agora, e ele hoje, creio, está com todos os bens bloqueados. Pois é, Antônio. Agora, e quanto às pessoas, né? Você falou das pessoas que podem ter tido e têm prejuízos com tudo isso que está acontecendo. O que essas pessoas vão poder fazer agora? Olha, o Fundo Garantidor de Crédito, que é criado pelo Banco Central e da Associação dos Bancos, garante a cada investidor até R$250 mil. Eles teriam que entrar na página do Banco Central, procurar saber como está sendo feito isso, porque o Banco Central já nomeou o interventor, e eles vão pedir que esse dinheiro será pago pelo Fundo Garantidor de Crédito. E é igual uma falência. E o administrador deste banco, que é nomeado pelo Banco Central, ele vai apurar o que ele tem de patrimônio, o que ele tem de dívida e pagar, se der para pagar. Buscar crédito se ele tiver crédito.
e tentar ressarcir todos os investidores, que são muitos. O ex-presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão sobre a escolha do candidato que vai apoiar a presidência nas eleições do ano que vem. O indicado é o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, atualmente senador pelo Partido Liberal. A informação foi divulgada pelo próprio senador depois de uma conversa com o pai dele. Mas, segundo o ex-mandatário, o senador tem capacidade de reunificar o partido e conta com palanques importantes, como os governadores Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. São palavras do Flávio Bolsonaro, que esteve com Jair Bolsonaro. É isso aí, Círia. Ainda de acordo com fontes ligadas ao Partido Liberal, a expectativa é de que Flávio intensifique viagens, assuma o protagonismo nas críticas ao presidente atual Lula e se torne a voz central do grupo nesse período. Na família, o senador é visto como o nome que transmite mais previsibilidade em meio a muita confusão que acontece e também no meio político e econômico, por ter um perfil mais moderado do que os irmãos dele. Na rede social X, Flávio Bolsonaro confirmou a informação. Ele publicou um texto e a gente destacou aqui um trecho, para você. Olha só o que ele disse aí, é longo esse post dele, escreveu bastante, mas a gente destacou o seguinte, o que ele disse: é com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Disse, portanto, Flávio Bolsonaro nessa publicação na rede social X. Tabuleiro político movimentado mesmo, viu, gente? Nesse novo tabuleiro, a tendência é que Michele Bolsonaro dispute uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, enquanto o vice de Flávio deve vir de um partido do centro. Do lado do governo, lideranças petistas defendem a manutenção de Geraldo Alckmin como o vice na chapa de Lula. O PL, que é partido dos Bolsonaro, emitiu inclusive uma nota, confirmando também essa informação que foi divulgada. Tá aí a nota oficial, como presidente do PL, a nota curta ali, como presidente do PL, informa que o senador Flávio Bolsonaro é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial. Flávio me disse que o nosso capitão confirmou sua pré-candidatura. Então, se Bolsonaro falou, tá falado. Seguiremos juntos trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil. Assinado embaixo, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Círia. Pois é, André, vamos entender então o que essa movimentação representa no cenário político brasileiro, E a gente chama agora para conversar conosco aqui o professor de Direito Público, Carlos Barbosa. Carlos, obrigado, mais uma vez por aceitar estar aqui conosco no Tempo News. Uma excelente noite para você. E eu já começo te perguntando sobre essa decisão, aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ela for mantida, a gente já pode falar que começa a formatar aí o cenário político para o ano que vem, Boa noite a todos. Um tema muito importante, Durante a semana a gente conversou a respeito desse assunto e a gente falou da demora da direita em indicar um nome para disputar as eleições do ano que vem. A gente debateu, inclusive, se já não tinha passado da hora essa indicação. E logo em seguida vem essa notícia do dia. Bom, a notícia, ela pega de surpresa todo o partido do Centrão. Por quê? Porque o Centrão, até então, ele apostava todos os seus esforços na candidatura do Tarcísio. Então, isso daí pegou o Centrão de surpresa. O Partido Liberal, ele indicando Flávio Bolsonaro para as eleições do ano que vem, por um lado é bom, porque ele já define a imagem da direita que vai disputar, mas por outro lado, abre mão daquela figura que é a figura que conversa com o centro e com a direita, que seria Tarcísio. Então, essa movimentação do Partido Liberal vem reforçar aí o entendimento de muitos de que a extrema-direita ela vem a adotar a tônica das próximas eleições, da próxima eleição, no embate direto com Lula. Nós temos aqui, dentre os filhos de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro realmente é aquele mais moderado.
mas dentre as peças disponíveis para representar a direita no ano que vem, nas eleições de 2026, essa figura é um tanto quanto controversa. Existem ali alguns que resistem à candidatura do Flávio Bolsonaro, tendo em vista ali que pode ser uma movimentação mais do tipo garantir espaço para a família Bolsonaro nas eleições do ano que vem, do que representar realmente uma vertente política que seria a vertente da direita. Então, existem ainda alguns pontos que precisam ser analisados, e isso também afeta a estratégia de Luiz Inácio Lula da Silva, porque até então Lula e toda a sua equipe tinha em mente que o candidato seria o candidato Tarcísio. Então, essa reviravolta no dia de hoje, essa informação que pegou muitos de surpresa, né, levantou muitas questões em torno da viabilidade dessa candidatura. A dúvida é, será que Flávio Bolsonaro tem a mesma força de combater, de gerar um embate ali direto com Luiz Inácio Lula da Silva? Ou será que nessa indicação o PL está confirmando uma vontade particular do ex-presidente e garantindo ali um espaço para a família em detrimento de uma viabilidade política para o partido e para a direita? Então essa é a dúvida. Agora, em relação, como é que você acha, Carlos, que fica, né, a relação aí com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Tá toda essa articulação, todo mundo falando, ele dizendo, não sou candidato, o candidato é o presidente Bolsonaro e tudo mais. Agora rachou de vez tudo isso aí, toda essa relação rachou de vez. Os candidatos que apoiaram ali, o próprio Romeu Zema, também Ratinho Júnior, muita gente que apoiou o Bolsonaro, no caso, ali no momento em que ele foi preso, e agora ele indica um filho para concorrer às eleições. A gente pode dizer que isso aí causa um estardalhaço, causa um problema também na direita, mais um problema, ou essa decisão de Bolsonaro vem como uma solução? Foi um grande problema, porque pegou muita gente de surpresa. É só a gente lembrar que o candidato do Centrão e da bancada agro era o Tarcísio. Então todos os partidos de centro estavam apostando no Tarcísio como uma força evidente, capaz de gerar um embate direto com Luiz Inácio Lula da Silva. Com a entrada de Flávio Bolsonaro, aqueles partidos que tinham isso em mente, de uma certa forma, racharam. Por quê? Porque a família Bolsonaro, tirando obviamente o ex-presidente, que para o centro, que para a direita, que para a extrema-direita é uma unanimidade, a família Bolsonaro está em torno de alguns escândalos que acabam minando a estratégia política de 2026. Tarcísio, por sua vez, não. É aquela figura que veio, que não tem nenhum escândalo, pelo menos até o momento, girando em torno do seu nome, algo que conversa com os lados, conversa bem com o centro, né? E por essa razão, por uma questão de estratégia, nessa mudança de rota acabou pegando muitos de surpresa. Então a tendência é que esses partidos que lançaram, por exemplo, Romeu Zema como candidato à presidência, se mantenha com essa candidatura, né? Se mantenha com essa candidatura, para não ter ali um alinhamento direto com o PL. Então, a pergunta é, será que o PL ele vai caminhar sozinho ou ele vai conseguir o apoio do centro? O centro, mais uma vez, estava alinhado à candidatura de Tarcísio. Mas será que Flávio Bolsonaro e o PL, a partir desse anúncio de hoje, consegue garantir esse apoio dos partidos de centro? Essa é a dúvida que a gente vai ver ao longo dos meses, né? Dos meses e do próximo ano. Olá, Carlos, boa noite. Você falou agora há pouco que Flávio Bolsonaro é um dos filhos mais moderados de Jair Bolsonaro, apesar dessa decisão, desse anúncio ser um pouco controverso, porque a gente não tem ainda um quadro de como esse nome vai ser aceito pelos eleitores. A gente tem praticamente 2026 inteiro antes da ida dos eleitores às urnas, mas na sua avaliação, esse anúncio antecipado antes da virada para 2026
vez com um nome Bolsonaro, um sobrenome Bolsonaro, liderando essa chapa, de acordo com esse anúncio prévio, né, de pré-candidatura, pode ser uma estratégia para tentar atrair, juntar todos esses votos que Jair Bolsonaro deixou por estar nessa situação agora condenado e preso, cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado? É uma questão muito complicada saber, neste exato momento, se Flávio Bolsonaro terá condições de arrematar o espólio do capital político de Jair Bolsonaro. Neste instante, é muito complicado. Por quê? Porque as pesquisas mostram um alto índice de rejeição de Flávio Bolsonaro e outros integrantes da família Bolsonaro. Foram muitos escândalos envolvendo a família Bolsonaro. Inclusive, nós temos o irmão de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, que, na visão das pessoas, de acordo com as pesquisas que foram feitas, foi o grande responsável pelo tarifaço. Então, esse movimento de indicar Flávio Bolsonaro, neste instante, como representante do Partido Liberal e representante da direita, é algo interessante, porque agora a gente tem uma figura representando ali uma candidatura, né? Porém, a gente não sabe se ele vai ter viabilidade política, competitividade frente a Luiz Inácio Lula da Silva, por vários fatores. Se ele vai conseguir, né, abarcar todo o espólio político do pai, né? Lembrando que o pai tem um capital político interessante ainda, tem uma base, mas é uma base ligada àqueles votos que já perderam as eleições. Lembrar que Jair Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição. Então não é um número suficiente de votos. Seria interessante uma estratégia para a direita abarcar também aqueles votos moderados de centro. E a melhor figura seria Tarcísio. Não sabemos como que vai ser o discurso de Flávio Bolsonaro, mas a tendência é que ele continue adotando aquela agenda ideológica utilizada pelo pai, utilizada por ele durante as campanhas, né, que ele já realizou ao longo da vida, aquela campanha ideológica que ele também o faz nas redes sociais. E isso, para muitos, é algo que espanta aqueles votos moderados. Então, é algo que precisa ser ainda analisado com o tempo. Só o tempo dirá. Agora, Carlos, com essa decisão, há um risco aí de uma divisão interna dentro do próprio partido, do PL, ou de resistência interna aí nos bastidores? A resistência, ela vai acontecer. Por quê? Porque até então não se tinha um nome definido para disputar, né, as eleições do ano que vem. A gente não tinha o nome ainda definido. Essa decisão me parece que foi uma decisão unilateral do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o Partido Liberal teve que acatar essa decisão. Então, o que mais se parece nesse instante é que a indicação de Flávio Bolsonaro mais se parece com um projeto de família, um projeto de manutenção de poder dentro de um grupo político de família, do que uma estratégia política partidária. Então, o que eu entendo aqui é que essa decisão, ela me parece mais uma vontade particular do ex-presidente Jair Bolsonaro ter um Bolsonaro ainda na presidência, do que uma estratégia política. Por quê? Se fosse estratégia política do PL, Flávio Bolsonaro não seria o nome mais indicado. Por quê? Por causa da rejeição. Ele tem um alto índice de rejeição. Por mais que ele seja, dentre aqueles filhos do Bolsonaro, o mais contido, ele ainda está envolvido em alguns fatos que acabam gerando ali ruídos na sua imagem, no seu nome. É o caso, por exemplo, das manchetes que a gente fica sabendo, das questões ligadas a rachadinhas, que já vieram à tona pela imprensa, e outras questões mais, né? Então é algo que mais se parece com uma indicação mais familiar, algo que se restringe à vontade do ex-presidente, do que uma estratégia política partidária. Então, se isso se confirmar,
provavelmente existem algumas resistências dentro do próprio Partido Liberal, mas a resistência maior é em relação aos partidos de centrão. Ô Carlos, a gente está com uma enquete no ar aqui, ó, perguntando o seguinte, né? Flávio Bolsonaro é o nome certo da direita para 2026? Demos 3 opções de resposta. Sim, a escolha natural. 62% das pessoas que participaram até agora estão dizendo isso. Não, deveria ser o Tarcísio, 22%. E a direita precisa de outro nome, responderam aqui 15% das pessoas. Muita gente participando, dando opinião aqui também, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui antes de fazer a próxima pergunta. Disse aqui o Nilson, ó. Tá doido? Vai me desculpar. Já votei no Bolsonaro 2 vezes e votaria de novo. Mas essa escolha foi péssima. Já perdeu meu voto. Ele disse aqui, o Nilson 9244, outras pessoas também participando com a gente. E eu te pergunto o seguinte, Carlos, no que diz respeito, que a gente sabe que além de ser, não basta ser um bom candidato, tem que parecer um bom candidato, tem que ter carisma, tem que ter um monte de coisa. Coisa que a gente sabe que o Bolsonaro tem, tanto é que ele conquistou em um determinado momento mais da metade dos eleitores do nosso país. E por outro lado, Lula também, que é muito carismático. Ambas figuras das mais carismáticas da política brasileira. Nesse caso, Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, com aquele tom mais moderado, ele tem ele, nesse discurso, inclusive, que foi feito aí no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, ele estava falando num tom mais alto um pouco, elevando ali o discurso com a camiseta do pai. Mas como é que você vê estrategicamente Flávio Bolsonaro como uma figura pública, como uma figura carismática ou não, para substituir o pai dele? Na política, a gente tem que ter algumas ferramentas para conquistar votos, né? Uma das ferramentas mais utilizadas... Travou ali na hora que ele estava respondendo. A gente está conversando com o Carlos Barbosa, que é professor de Direito Público. Estamos aqui comentando, né, sobre a indicação de Jair Messias Bolsonaro, do filho dele. Voltamos, Carlos? Opa! Beleza, me ouvindo, voltou. Agora voltei a te ouvir. Está me ouvindo direitinho? Então vamos lá. Alto e claro. Então a questão da política, quando se trata de política, nós temos várias ferramentas para conquistar votos. Uma delas é justamente o carisma. Na nossa vida também, né? A gente consegue mais amigos, mais colegas sendo carismáticos. E a questão do carisma sempre foi o ponto forte de Jair Bolsonaro. Foi tanto que ele conseguiu aí, né, ser eleito da primeira vez que ele foi candidato. A família Bolsonaro, por sua vez, não tem tanto carisma. Ela entra, na verdade, na onda, né, do pai, ou seja, naquilo que o pai deixou a título de carisma e outros elementos políticos também. Então, vai depender muito de como o candidato Flávio Bolsonaro, ele vai conduzir a conversa com os seus eleitores. E muito se dá a rejeição dele, não pelos fatos que a gente já narrou aqui, envolvendo escândalos, mas também justamente por essa falta de carisma, essa falta de boa comunicação com o eleitorado. Então, são duas coisas que precisam ser levantadas aqui quando se trata desta indicação. Como será que o eleitorado vai entender essa indicação? Como um projeto particular do ex-presidente ou um projeto político? Seria uma continuidade de poder de uma figura que não está mais no poder em virtude das suas condenações, ou seria um projeto político para o país? Então, essa questão vai ter que ser muito bem trabalhada pelo Partido Liberal para conseguir garantir essa viabilidade. Caso eles não consigam, caso não mude esse diálogo, né, fica muito difícil para o PL conseguir êxito nas próximas eleições com esse candidato. Fica muito difícil. Mais uma vez, o diálogo é importante. Carisma é uma ferramenta muito importante, principalmente quando se trata de hoje, em que o mundo está envolto das eleições, de candidaturas em torno de redes sociais, de boa conversa, de boa comunicação. Isso o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia muito bem. A gente não sabe como que vai ser feito pelo Flávio Bolsonaro a partir do ano que vem.
Agora, Carlos, se o nome de Flávio Bolsonaro de fato for mantido, a escolha do vice de um partido aí do centro pode sinalizar aí uma boa estratégia para ampliar, para ganhar esse eleitorado? Sim, a melhor estratégia diante dessa resistência é a indicação de um vice-presidente ligado a um partido do Centrão. Essa é a melhor estratégia neste instante. Até nisso seria algo muito complicado para a família Bolsonaro indicar neste instante, porque o Centrão, por mais que seja um conjunto de partidos que não tem ali uma ligação ideológica, uma ligação natural, seja com a esquerda, seja com a direita, mas são partidos que visam o poder. São partidos que existem para alcançar o poder e se manter no poder, né? Independentemente de ser de direita ou esquerda, o Centrão ele sobrevive pelo poder em si. Qual seria esse nome? Até neste ponto, a estratégia ela tem que ser muito bem alinhada, precisa ser muito bem organizada. Porque até então se cogitava como vice-presidente, candidata a vice, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que a tendência agora é que ela vá tentar o Senado, que ela não fique mais, né, nessa expectativa de ser indicada como vice. Então a tendência é que eles busquem um nome dentre os candidatos, dentro dos nomes dos partidos de centro. Isso justamente para equilibrar um pouco a balança, que, a meu ver, neste instante, não é nada favorável para a direita. Houve uma fragmentação da direita. Como isso vai repercutir nas eleições do ano que vem, só a gente aguardando. Mas houve uma fragmentação de forças a partir dessa indicação. Carlos, agora uma outra questão é que a gente não vê Jair Bolsonaro nos holofotes praticamente desde agosto, quando o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar. Agora, recentemente ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, mas em todos esses meses, Jair Bolsonaro recebeu visitas da família, de aliados, dos filhos, que também são políticos, apenas com autorização judicial. Antes em casa, agora na carceragem da Polícia Federal, visitas rápidas que permitem ali, inclusive, uma certa articulação. Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi uma das últimas pessoas que visitaram Jair Bolsonaro na Superintendência da PF aqui em Brasília. Que peso que você vê nesses anúncios, nessas articulações que são tocadas para as eleições do ano que vem, sem a imagem propriamente dita de Jair Bolsonaro, apenas com declaratório, por exemplo, como foi hoje, de Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é o escolhido do pai para disputar esse cargo no ano que vem, então, esse cargo de presidente da República. Como que você vê essas articulações sendo conduzidas sem a imagem de Jair Bolsonaro? Por mais que o ex-presidente ele não venha participar diretamente dessas articulações, pelo que se viu no dia de hoje, com esse anúncio, que é um anúncio unilateral do ex-presidente, todas as articulações vão passar pela chancela do ex-presidente. Então a tendência é que nada seja movimentado, nenhum tipo de acordo político seja construído sem o aval do ex-presidente. A gente viu durante essa semana que houve uma crítica da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na articulação de apoio a Ciro Gomes no Ceará. Logo, isso foi levado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que reforçou a ideia de Michele no sentido de que não é interessante apoiar Ciro Gomes no Ceará em virtude das críticas que Ciro Gomes já tinha feito ao Partido Liberal e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso daí demonstra que toda articulação, toda estratégia vai passar necessariamente pelo aval do ex-presidente. Por quê? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem ainda um capital político interessante e ele sabe disso. Ele sabe que as eleições sem a sua presença, né, sem o seu capital político, seria destrutivo para
à direita. Então esse capital, ele garante viabilidade política para os representantes da direita. Só que esse capital político, a meu ver, ele deveria ser articulado em um representante da direita e não da forma que está sendo realizado, com a fragmentação de todos esses agentes, de todas essas figuras. Então, as articulações vão passar pelo aval do ex-presidente. A figura do ex-presidente vai ser realmente mencionada a todo momento por Flávio Bolsonaro. É até intrínseco, né? A gente está falando do filho do ex-presidente. Então, ele carrega por si só a marca Bolsonaro. Então, essa estratégia é justamente para garantir que Bolsonaro esteja presente, mesmo que fora da corrida eleitoral, ele esteja presente nas campanhas conduzidas pelo filho, mesmo que de forma inerente com o sobrenome Bolsonaro. E, gente, vocês estão nos acompanhando aí, agradeço a presença de todos. A gente está aqui conversando com o professor de Direito Público, Carlos Barbosa, sobre a indicação de hoje, de acordo com Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair Bolsonaro. Ele é o indicado à presidência da República, uma resposta que todos nós víamos buscando desde que o ex-presidente se tornou inelegível, já há bastante tempo. Está aí, portanto, o filho mais velho é indicado pelo Jair Bolsonaro a concorrer à presidência no ano que vem. Muita gente participando aqui, muita gente comentando, tá aqui o José Augusto falando, Flávio Bolsonaro, esse é o cara 2026, muita gente com palavras de apoio aqui, Flávio Bolsonaro 2026, a outra pessoa, o Dionísio, dizendo aqui, rachadinha vai levar uma lapada tão grande, disse o Dionísio aqui, obrigado pela participação de vocês. E professor, você disse uma frase aí, né, será que é uma estratégia política para se livrar da prisão, por exemplo, uma estratégia familiar, ou para que realmente é uma estratégia política para tornar o Brasil melhor? Você que está nos acompanhando também, deixa os comentários aqui, fala pra gente, você acha que Bolsonaro tomou uma decisão política ou para salvar a própria família? Agora voltando, professor, como é que o senhor vê, a partir do ano que vem, o que pode acontecer? A gente está tendo aí os julgamentos, todos que aconteceram, Jair Messias Bolsonaro e o chamado núcleo crucial da trama golpista, todos condenados, Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, outras pessoas, generais condenados, caso... o filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, chegue à presidência da República, existe uma possibilidade de mudar toda essa história quando a gente chegar ao final de 2026? Pouco provável que as investigações sejam afetadas com as eleições de 2026, né? A gente pode até reforçar que nós temos ali investigações sendo conduzidas pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, que já demonstraram ser instituições independentes, né? Claro que algumas decisões do Supremo Tribunal Federal às vezes assustam, né? A gente viu a decisão do Gilmar Mendes ontem em relação à questão de impeachment, mas isso daí é pauta para uma nova conversa. Mas independentemente dessas decisões pontuais, que às vezes chamam a atenção por falta da técnica, são instituições independentes e que não são afetadas pelas eleições, ou pelo menos não deveriam. E aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, né, vamos falar assim, a gente tem instituições independentes, autônomas e que conduzem de forma séria todos esses processos. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o país, isso é bom para que seja garantida também a independência do Planalto, a independência do Legislativo, isso é a democracia. Então, pouco provável que as eleições do ano que vem venha afetar o andamento desses processos. É claro que uma decisão, uma eleição, colocando ali o filho do ex-presidente, né, no comando de todo o Poder Executivo Federal, isso daí pode gerar burburinho no sentido de, será ele capaz de praticar ali, publicar um indulto, de uma certa forma um indulto, perdoando o pai pelas condenações que ele sofreu? Esse é o movimento, porque a tendência hoje é que
os processos eles continuam sendo conduzidos de forma independente, mas vai surgir ali, depois das eleições, caso Flávio Bolsonaro seja eleito, aquele burburinho. Será que ele não seria competente para criar um indulto e perdoar o pai pela prática dos crimes que os levou à condenação? Então essa é a questão. Agora, Carlos, outro ponto que eu queria ver com você é o seguinte: qual que deve ser o tom dessa campanha de 2026, né? Claro, pensando inicialmente aí no candidato Flávio, no candidato Lula, atual presidente, né? A gente vai ter outros candidatos, mas pensando nesses dois, já que a expectativa é que Flávio Bolsonaro assuma aí o protagonismo de críticas ao atual presidente, né? O que nós podemos esperar em relação ao tom dessa campanha de 2026? Bom, Flávio Bolsonaro tende a elevar o tom mesmo em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então a tendência agora é que ele venha apontar equívocos, alguma irregularidade, uma estratégia muito comum. Quando você tem ali o representante da direita, representante de um determinado partido, ele passa a ser o algoz de todas as afirmações contra o adversário. Então ele se torna ali o centro das críticas ao governo. Então tudo vai ser centralizado em relação a ele. Mas no ano que vem, quando começar a campanha, a tônica ela deve continuar e, por outro lado, nós teremos também Luiz Inácio Lula da Silva apontando todos esses escândalos, que são muitos escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro. Então vai ser ali uma articulação de acusações de um lado, acusações de outro lado, né? E isso daí, diante de uma candidatura que precisa apresentar algo novo, que venha abarcar ali os votos de centro, isso não é interessante. Todo candidato que queira abarcar votos do centro, aquelas pessoas que são de centro-direita, de centro-esquerda ou de centro, tem que apresentar projetos viáveis para o país. Esses embates, essa conversa de acusações, isso, de uma certa forma, alegra quem apoia agendas extremistas, porque ali nós temos acusações, e isso serve apenas para reafirmar a agenda ideológica, a agenda típica de cada candidato, sempre observando esses extremos. Então isso daí não é interessante. Então a estratégia teria que ser diferente. Para o ano que vem, o melhor seria apresentar um projeto viável, uma boa articulação com os partidos de centro, trazer alguns elementos inovadores que renovem a figura Flávio Bolsonaro perante os seus eleitores. Porque, lembrando, por mais que Flávio Bolsonaro tenha Bolsonaro no nome, não é Jair Bolsonaro. E isso vai ficar muito evidente a partir do momento que Flávio Bolsonaro começar a adotar as ações de campanha. Agora, Carlos, o eleitor fiel ali ao bolsonarismo, a tendência por si só do nome de Flávio Bolsonaro, a gente pode afirmar que de certa forma já puxa o voto desse eleitor fiel, ou ainda podem acontecer divisões aí no meio do caminho? Quando se trata de votos em eleições, essa questão de votar em determinadas figuras, em determinados candidatos, nós temos aqueles que votam independentemente de quem está competindo, né? Aquela pessoa que vota, que a gente fala assim, vota com os olhos fechados, independentemente da pessoa estar representando aquele que tem o capital político. Então existe aquele voto que é direcionado para aquela figura, né? Mas tem aqueles votos que são colocados ali, mas observando projetos futuros. Por mais que sejam projetos de direita, né, projetos ligados à direita, tem que existir algum tipo de viabilidade econômica, viabilidade para setores, viabilidade industrial. Então esses projetos eles precisam ser reafirmados por Flávio Bolsonaro. Hoje, Flávio Bolsonaro tem os votos daqueles que votam com os olhos fechados no representante indicado por Jair Bolsonaro. Então existe um grupo que vota
nesse indicado, com os olhos fechados. Ele tem o voto daqueles que são antipetistas, são aqueles que não gostam do atual presidente, que não gostam do Luiz Inácio Lula da Silva e que votaria em qualquer pessoa ao invés do atual presidente, mas existem aqueles votos que são votos de direita que gostam de saber qual seria o projeto para o futuro, qual seria o projeto de governo para antes saber em quem votar. E aí nós temos alguns setores, né? O setor do agro, nós temos ali alguns setores que são os setores da indústria, né? São aqueles que gostam de uma pauta mais técnica, mais pragmática e menos ideológica. Hoje, o Flávio Bolsonaro ele tem os votos da agenda ideológica, né? Nós temos aqueles votos que são emitidos, que são proferidos por aqueles que seguem agendas ideológicas, mas as agendas pragmáticas, Flávio Bolsonaro ainda tem que conquistar, não é algo automático não.